Meu caro internauta, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês de uma reflexão, mensagem que Deus me deu durante a chamada festa Carnaval de 2015. E eu gostaria de começar essa série de mensagens com o seguinte tema: o reencontro do homem com Deus. Para tanto, eu gostaria de ler com você a chamada seção de perdidos e achados da Bíblia, que se encontra lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15, que fala da dracma perdida, a moeda perdida, que a mulher perdeu. Ela procurou, varreu a casa, chamou as vizinhas, amigas e encontrou. Fala da ovelha perdida, que o pastor deixou as 99 ovelhas no curral, no aprisco do pastor, e foi até os campos e valados e procurou a 100ª ovelha e não descansou até que encontrou a 100ª ovelha. Evangelho de Lucas, capítulo 15, uma das passagens mais conhecidas do povo de Deus, que fala da parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador, gastador. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens, a herança que me cabe. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para uma terra longínqua ou distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo de um modo irresponsável. E depois de gastar tudo quanto tinha, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos, para cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas e as leguminosas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, todavia, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai tem na fartura de comida, e estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de te ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para a casa do pai, e estando ele ainda longe, seu pai o viu, e encheu-se de compaixão, e correndo, lançando-se ao pescoço, o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Os irmãos conhecem a passagem belíssima do filho pródigo, a reencontro do homem com Deus. A Bíblia diz, meus caríssimos irmãos e amigos, que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis 1, 26 e 27, até o capítulo 2. Criou o universo, criou a matéria, criou o oceano, os mares, os lagos, os animais, as plantas, os luminares, o sol, a lua, mas também criou o homem, Adão,
E a primeira mulher, Eva, criou a sua imagem e semelhança. Criou a sua imagem e semelhança. Como coroa da criação. Instituiu o primeiro casamento, o primeiro casal. Eles, Adão e sua mulher Eva, viviam no paraíso que Deus havia colocado num jardim para cuidar, chamado Jardim do Éden, paraíso. E diz mais que todas as tardes, o texto sagrado diz que Deus vinha à tarde, na viração do dia, conversar com eles, e eles com o Criador. Então o diabo tentou Adão e Eva, e eles caíram, pecaram contra Deus, desobedeceram a ordem de Deus e foram separados da presença de Deus. O homem pecou e havia de fazer ali uma escolha entre a voz de Deus, a palavra de Deus, e a palavra do diabo. Ouviu a voz de Satanás, o homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, deram ouvidos a Satanás, pecaram e ficaram separados da glória e da presença de Deus. Então entendemos como consequência entre o homem e Deus, existe uma barreira enorme, intransponível, que é o pecado. O pecado é errar o alvo. O pecado é transgressão contra a lei moral e santa de Deus. O diabo dividiu, separou o homem de Deus, mas pela graça, louvado seja Deus, pela graça de Deus, pelo sacrifício meritório de Jesus na cruz, é possível haver um reencontro do homem com Deus, através dos braços da cruz, do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Sim, meus caros, eis o convite de Deus para que haja este reencontro do homem, da criatura com o seu Criador. Todo o mal que hoje, as drogas, os vícios, a bebida, o álcool, o sexo fora do casamento, do ideal cristão do casamento de Deus, desresgrado, o homossexualismo, tudo isso é consequência, fruto do pecado. Porque o homem está longe de Deus, mas Deus está chamando, Deus está de braços abertos para acolher, para ter este reencontro com o homem. Certa vez, pastor Fanini, meu ex-pastor da primeira Batista de Niterói, de saudosa memória, certa vez ele contou no sermão que uma família foi ao teatro, mas estava cheio e tinha uma grande multidão, e a saída do teatro, aquela peça belíssima, aquele evento tinha terminado, e a saída estava muito longe, e a multidão era tanta que aquele casal perderam o seu filho único, primeira vez que eles levaram aquele jovem ao teatro. Então o pai, desesperado, começou a correr, a procurar pelos corredores do teatro, e gritava e clamava cada vez mais alto, chamando o seu filho, meu filho, meu filho. E do outro lado do teatro, lá no fundo, o filho também corria e procurava nos corredores em direção ao pai, chamando, meu pai, onde o Senhor está, meu pai? Aí eles se avistaram, correram um para o outro, se abraçaram, se beijaram, o pai e o filho, e teve um reencontro, assim como Deus fez na figura do pai, ali na parábola do filho pródigo. Eles se procuravam,
O homem está à procura de Deus, e Deus também, de braços abertos, está à procura do homem. Capítulo 15 volta a dizer, é a seção da Bíblia de perdidos e achados. Seção da Bíblia de perdidos e achados. A mulher fez tudo para achar a dracma e achou. O pastor deixou no redil, no curral, no aprisco, as 99 ovelhas, que Lucas, evangelista Lucas narra, deixou as 99 ovelhas e foi em direção à 100ª ovelha que havia se perdido. E ele achou a ovelha e trouxe para o aprisco, o curral do pastor. E o pródigo se perdeu, foi apacentar porcos. Para os judeus seria um insulto, uma humilhação, porque os judeus e os muçulmanos consideram o porco um animal imundo, eles não comem carne de porco. E ele vendeu, diz o texto bíblico em Lucas 15, que nós lemos a partir do verso 11, que ele vendeu a herança do pai. Foi para uma terra distante, longínqua, gastou tudo quanto tinha, com bebida, com amigos, com mulheres, com orgias, e houve uma grande fome naquela terra, e ele começou a padecer necessidade e a ter fome. E ele caiu em si. Lá na fazenda do meu pai, a abundância de pão, de carne, de comida, a água fresquinha, banho quente para tomar, até os empregados do meu pai são mais bem tratados do que eu. Eu aqui estou padecendo e perecendo fome. E ele teve um insight, um estalo, conversão. Ele disse, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Torna-me ou trata-me como um dos teus empregados. Mas diz o texto que aquele pai que considerava aquele filho perdido estava morto e foi achado. Ele correu em direção ao filho e o filho em direção ao pai. E eles se abraçaram e o pai o beijou. Caiu em si e teve um reencontro com o pai. Assim como na parábola do filho pródigo, o homem anda à procura de Deus e Deus anda à procura do homem. Deus que é Pai, que nos criou e nós somos seus filhos. Em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 3, verso 15 diz, 3,16, 15,16, porque Deus amou o mundo inteiro e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem esse reencontro com Deus? Você, meu amigo ouvinte, caríssimo amigo e irmão, você não quer ter esse reencontro com Deus? Talvez hoje seja a data, o dia marcado na agenda de Deus para você fazer essa decisão de ir em busca de Deus, de ir de encontro, ter esse reencontro lindo, marcante com Deus,
Deus está de braços abertos nesse momento, para Ele te abraçar, te acolher, perdoar os seus pecados e te salvar. A Bíblia fala que, meu amigo, tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, não amanhã, hoje Cristo te quer libertar. Aliás, não é na Bíblia, é um estribilho, é um verso do hino do cantor cristão das igrejas batistas. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, não amanhã, não daqui a 10 anos, mas hoje, agora, Cristo te quer libertar. Que você tenha de fato esse reencontro lindo com Deus. Que Deus te abençoe. Amém.